Qual o primeiro filme que você separou pra gente, Fê? Cara, eu separei um do Bong Joon-ho porque eu falo tão mal dele, mas ele tem um filme que eu gosto, que é O Cão que Ladra Não Morde, que é o primeiro dele. Que é a história de um rapaz que, sei lá, ele tá muito fudido da vida, fudido de emprego, relacionamento ruim, e ele começa a descontar nos cachorrinhos do prédio dele. Então ele cria a mania de sequestrar os cachorros dos vizinhos e jogar de cima do prédio. Ele vira um assassino de animais. Mas vira um puta filme foda sobre pressão do trabalho, classes sociais e tal. E eu acho que é o filme que o Bong melhor lida com o humor e com a política, porque ele encontra um equilíbrio muito interessante ali, sabe? Sim. E não é um filme muito de sacadinhas, eu acho que é um filme muito mais direto nesse aspecto. Então eu acho que é um tipo de filme que eu gostaria que ele voltasse a fazer, sabe? Inclusive, recentemente, e aí aqui eu vou entrar na seara dos temas do programa, do pós-programa, tá? Porque recentemente eu tava até vendo o Matando Matheus a Grito junto com a Bruna, porque a Bruna me coloca pra assistir todos os dias, né? E um caso que tá acontecendo no Rio Grande do Sul, não é? Sim. Do senhorzinho um senhor que resolveu que vai pentelhar a vida de todos os vizinhos. Mas não é pentelhar. Completamente surtado. Não é pentelhar. Tipo assim, ele corta as árvores na frente da casa das pessoas. Caralho. Ele matou o cachorro das pessoas. Eu vi isso por alto. Cara, que loucura. Taca a bombinha na casa das pessoas, corta a árvore. Bizarro. E aí, tu me falou a história desse filme, eu falei, é isso. O cara tá se inspirando. É o filme ganhando vida, caralho. É o Bong Joon-ho deixando um legado negativo pro mundo. Aí depois as pessoas dizem que as pessoas não se inspiram nos filmes pra fazer as coisas. O cara que foi no cinema, pô, não falaram que era culpa do filme lá? Pois é. Gente, é piada, tá? É claro que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, caralho, bizarro. Mas assim, tu não curte Bong Joon-ho, mas Não tu gosta curto Bong desse. Joon-ho, gosto desse filme. Mas as características do Bong Joon-ho tá nele? Então, geral. mas tem um negócio ali que eu sinto que ele tá meio que tateando e descobrindo algumas coisas que ele viria a desenvolver. Só que eu acho mais interessante quando ele aborda com uma certa inocência e curiosidade do que quando ele aborda com uma convicção de tipo, vou dar respostas, sabe? Sim. E eu acho que esse frescor dá muita força pro filme. Tô ligado. Recomendo a todos. Tematicamente, pelo que tu disse, tem toda essa abordagem que Parasita já traz, né? Que Parasita, que... Sim, o próprio Mickey 17. Que é essa lógica de uma espécie de um filme anticapitalista. Anticapitalista não, mas que traz uma noção desse trabalhador no capitalismo, né? É porque não tem tanto uma pretensão de ser algo muito grande também, tipo, uma parada intergaláctica, um filme de terror numa mansão, sei lá, invasão de um alienígena em Seul. É só um cara maluco que começa a matar cachorro, pô. Então o protagonista é o cara que tá fazendo merda, sabe? Então tem umas paradas de perspectiva ali que são um pouco diferentes na filmografia dele também, pra mim. Foda. Cara, pra completar o que você trouxe, assim, você tá pensando num filme coreano que você trouxe aqui do Bong Joon-ho, eu vou trazer um outro coreano que é o Kim Ki-duk, né? E a gente já até conversou aqui sobre o Kim Ki-duk, que é um cara que meio que... Canceladíssimo, mas eu acho que é pra além disso. O cara meio que deu, depois de um momento, ele deu alguma coisa nele, deu algum pane, que, assim, depois de um filme chamado Dreams, que ele praticamente quase matou a atriz do filme. É verdade. Mas não assim, claro que ele não atirou nela, nada disso. Ele fez com que ela encenasse uma cena de enforcamento em fato, e a mulher quase morreu. E aí, depois disso, arrependido do que ele fez, ele se enfiou nas montanhas. E fez um filme sobre isso. E depois voltou 4 anos depois com um filme sobre isso. Ah, meu Deus, o rei do marketing. Cara, é que nem o Logan Paul, aquele youtuber americano idiota que foi pro Japão, ficou esculachando a cultura, aí fez um documentário sobre depressão. Sobre ele mesmo ter depressão, né? Porra, é muita cara de pau, cara. Cara, é bizarro, é bizarro. Mas assim, o Kim Ki-duk é um cineasta que de alguma maneira é conhecido, né? Sim. Talvez vocês conheçam o Kim Ki-duk por Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, que aí, se você não assistiu, assista, porque é um baita filme, Também desse século, inclusive. Também desse século, então é mais uma indicação. Mas eu tentei ir um pouquinho mais no obscuro pra trazer o Kim Ki-duk pra galera. Outros filmes dele, também desse século, o Casa Vazia, por exemplo, que é um baita filme, e o A Ilha. O Pietá eu não curto muito. Eu sei, tô brincando. Assim, na verdade, assim, o Pietá talvez seja o último dos filmes ok. Assistíveis. Dos filmes ok do Kim Ki-duk. Porque depois ele vira Benjamin Button, tá ligado? Ele desaprende a fazer filme. Ele vai virando criança. É literalmente isso. Mas antes disso ele faz A Ilha, que é o meu filme favorito dele. O A Ilha eu não vi. Mas o que eu quero indicar não é nem o A Ilha.
Que, aliás, mais uma indicação aqui. Eu tô indicando várias, tá vendo só? E aqui a gente fala que eu ia indicar um só. A gente já indicou uns 15 até agora. A gente vai indicando. Mas o que eu vou indicar de verdade é o Time, o Amor contra a Passagem do Tempo. Você assistiu esse filme? Não assisti esse filme. Porra, é muito bom. É muito bom. É um filme que o Kinky Duke ainda tá com essas características dele, de um cinema silencioso. Ele era conhecido até pirar a cabeça. Ele era conhecido por ser esse cineasta do silêncio. Sim. Né? Se você for ver Primavera, Verão, Outono e Inverno e Primavera e Casa Vazia, você vai ver isso bastante claramente. O Samaritana e etc. Você vai ver isso de maneira muito clara, essa característica dele como cineasta do silêncio. Mas ele vai se perdendo depois disso em absoluto. O Time é um filme que ele já começa a assimilar características de um cinema mais violento. Você até falou uma vez que ele se inspirou no Tarantino, né? Pois é. Abertamente, ele é um fã de Tarantino. Era um fã de Tarantino. Então, ele começa a assimilar algumas questões da violência, mas ainda abarcando na lógica do silêncio. Então, é um filme silencioso e violento ao mesmo tempo, o que é muito interessante. E ele vai trazer a lógica temática muito particular da Coreia do Sul, que é a questão das cirurgias plásticas, né? Da ocidentalização provinda das cirurgias plásticas. E é uma questão social fortíssima na Coreia do Sul. Quase todo dorama tem uma parada dessa, sabe? Sim. É esse negócio de você aumentar os olhos, né? De ficar com os olhos mais amendoados. Até toda a questão do K-pop tem muito dessa ocidentalização. A Coreia do Sul, no geral, ela tem essa questão da ocidentalização até por conta de toda a ocupação americana no país. E não só isso, eles têm um culto à beleza e o mercado de moda. Produtos de beleza e de moda lá é muito forte, Perfeitamente. Para as classes altas, você não faz 18 anos sem fazer algum procedimento, sabe? Perfeitamente. E aí, qual é a parada? O Time é um filme de terror. E é isso, é o Kinky Do fazendo um filme de terror. E qual é o grande barato do cinema de terror? O terror é um gênero que atua como uma emoção específica, o medo. Sim. Só que o medo é uma categoria histórica. E sendo uma categoria histórica, evidentemente, ele vai atuar de acordo com um determinado contexto. O que o Kinky Do faz é, eu pego o que é conhecido nessa sociedade e, portanto, toda essa questão dessa pressão pela beleza e etc. E trago toda essa questão que é conhecida para a lógica do desconhecido. E aí ele vai trazer dois personagens centrais que são namorados, são companheiros, etc. Em determinado momento, um deles faz uma cirurgia para mudar o rosto por completo e some. E a outra pessoa, apaixonada, fica buscando por essa pessoa a vida inteira. E não consegue encontrar. Não consegue encontrar. Até que essa pessoa descobre vestígios da outra pessoa. Só que o que ela faz? Ela também faz cirurgia. E aí os dois agora têm o rosto completamente modificado. E eles não conseguem se reconhecer. Eles não conseguem se achar. Não é nem tipo... um olha pro outro e sabe que é o outro, eles não conseguem se achar, porque eles são vestidos por máscaras. Máscaras sociais, máscaras que são concebidas nessa sociedade, enfim. Então o terror ele vai nessa direção e ele vai escalonando pra uma relação extrema que é maravilhosa, em termos narrativos mesmo. Sim, sim. Porque ele é silencioso e ele é violento ao mesmo tempo. Então ele consegue atingir esses graus a partir dessa lógica do medo socialmente estabelecido na Coreia do Sul. Assiste Time, O Amor Contra a Passagem do Tempo. É de que ano? Esse é de 2006, eu acho. A gente vai falar em ordem cronológica, não, né? Não, vamos embora. Então tá aí, 2 filmes já indicados. Uma porrada de filmes já indicados Uma nessa. porrada de filmes, aqui. né? Mas os principais, os da lista que a gente separou antes, são esses dois. Coreanos, né? Coreanos, Indicamos inclusive, filmes coreanos aqui pra vocês, logo de cara.